Fala galerinha, aqui fala Lucas. Galera, voltamos com a nossa série de tutoriais aqui no joguinho de carro Night Smash. Galera, nessa aula a gente vai dar uma configurada nessa suspensão, porque ela está muito estática. Ó, ela não se mexe, ela não sofre alteração nenhuma. Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu preciso explicar uma coisa para vocês. Eu fiz alguns desenhos aqui, eles são muito simples. Mas eu só quero que entendam a lógica, a física por trás da coisa. Aqui é o nosso carro. Imaginem que a gente está enxergando o nosso veículo de trás. Ou seja, a gente está vendo a traseira dele, tá certo? A gente está vendo de um ângulo traseiro, igual a nossa câmera no joguinho mesmo. Aqui embaixo a gente tem duas suspensões desenhadas na cor vermelha e dois pneus, cada um na cor preta. Beleza? Aqui a gente tem a suspensão do nosso carro. Quando o carro está assim, parado, ele está parado, beleza? Ele não está se movendo, ele não está nada, ele está paradinho no canto. Nessa situação, a suspensão ela está em situação de descanso, beleza? Ela está descansando, ela não está nem comprimindo e nem expandindo. A gente vai chamar isso aqui de posição neutra, de ponto morto da suspensão. Aqui ela nem empurra o carro para baixo e nem sofre compressão, beleza? É o ponto morto. Agora vamos mudar um pouco a situação. Vamos vir para cá. Exagerei no desenho porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Imagina aqui que a gente faz uma curva para a direita com o nosso carro e o carro ele começa a capotar para a esquerda, não é? O que é que está acontecendo aqui com as nossas suspensões agora? A suspensão que está do lado esquerdo, que é a que está para fora da curva, ela sofre uma compressão. Ou seja, veja aqui, olha o tamanho dela aqui e olha o tamanho dela aqui. Bem menor, não é? Ou seja, ela comprimiu, ela sofreu uma compressão. Então ela precisa ter uma resistência contra compressões, porque se ela não tiver resistência contra compressão, nesse tipo de situação, o carro vai capotar com extrema facilidade, porque essas suspensões precisavam ter resistência contra compressão, que é para empurrar o pneu para baixo e o carro virar para o lado de lá, para dentro da curva e ele não capotar. Já essas suspensões que estão do lado de dentro da curva, que no caso é a da direita, elas precisam sofrer uma expansão, elas precisam empurrar a roda para baixo. Por quê? Porque quando o carro pende para esse lado aí, essas rodas desse lado de cá elas vão ficar voando, elas vão ficar aqui onde eu estou marcando, não é? Só que ela precisa encostar no chão. E o que é que a suspensão faz? A suspensão empurra a roda para baixo. Por quê? Porque se essa roda não estiver encostando no asfalto, elas não vão ter atrito nenhum e o carro vai ter controle somente com as rodas do lado esquerdo, do lado de fora da curva. Aí a gente perde a estabilidade do carro, perde controle, perde tudo no mundo. Ou seja, as duas funções são importantes. A decompressão é muito importante porque é ela que impede o carro de capotar. E a de-expansão é muito importante porque é ela que mantém o controle por dentro da curva. Porque ele não pode tirar esses pneus do chão. Eles precisam expandir e encostar no chão, senão o carro perde controle. Nesse caso ele capota. Se a gente inverter aqui, a situação é a mesma, porém, agora quem comprime é essa e quem expande é essa. Beleza? Vamos voltar agora para It's Magic e vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A gente precisa primeiro definir aquele ponto morto das nossas suspensões. Vamos entrar aqui. A gente tem uma opção chamada aqui na Vehicle Wheel, em cada roda, chamada Suspension Rest Length. Esse Suspension Rest Length é o que define o nosso ponto morto da suspensão. Então, aqui é em centímetros, tá certo? Você vai alterar essa opção em centímetros. Pronto, a gente tem aqui na roda uma variável chamada Suspension Rest Length. O que esse valor significa? Ele é o seguinte, ele é uma porcentagem e ele vai de 0 a 1. Se a gente configurar no nosso carro, que eu já vou mostrar como fazer isso. Se a gente configurar no nosso carro para a suspensão dele tiver 1 metro e a gente vir aqui na roda e colocar 0,5, o ponto morto da nossa suspensão vai ser na metade. Pronto, ele vai ser na metade, ou seja, vai ser em 50 centímetros. Então, se a nossa suspensão tiver 1 metro aqui no carro, 1 metro, a roda ela pode descer 1 metro. A gente botar 0,5, o ponto morto vai ser em meio metro. Então, essa suspensão ela vai ter 50 centímetros de compressão acima e 50 centímetros de expansão abaixo. Se a gente vir aqui e colocar
0,25, que são 25%, o ponto morto da nossa suspensão vai ser em 25 centímetros. Por quê? Porque o comprimento da nossa suspensão é de 1 metro, tá certo? Acho que eu mexi a roda, hein? Acredito que não. Beleza. Dessa forma, ela só vai ter 25 centímetros de compressão acima e 75 centímetros de expansão abaixo. Tá certo? Isso vai variar muito do carro que você está fazendo. Mas geralmente, colocar um valor como 0,5 é próximo do ideal, tá certo? Então, muito dificilmente você vai colocar valores muito diferentes de 0,5. Por isso eu já vou colocando logo aqui. Pronto. As 4 rodas estão com 0,5 de ponto morto. Agora eu vou aqui no carro, entrar nele aqui, Physics Suspension. Eu vou aumentar aqui para 1 metro, aqui é em centímetros, tá? Esse aqui é o comprimento da nossa suspensão. Eu vou colocar 100 centímetros. Olha o que acontece. Ixi Maria. Então eu configurei com 100 centímetros, que é 1 metro. Vamos ver o que acontece quando a gente der play com o nosso carro, tá certo? Vamos lá. Beleza. Vamos analisar o que aconteceu aqui. Aparentemente essa roda da frente aqui, ela ficou com o ponto de descanso errado. Vamos ver aqui a roda da frente do lado direito, porque ele ficou pendido pro lado de lá. Ó, isso mesmo, não pegou o ponto de descanso correto. Vem aqui agora, vamos ver o que acontece. Agora sim, o carro tá retinho. Vou até salvar aqui. Beleza. Agora a gente tem um carro com 1 metro de suspensão e o ponto morto das suspensões é 50 centímetros. Então o nosso carro vai andar normalmente com 50 centímetros acima do chão. É bastante coisa, mas vai ser interessante para a gente fazer alguns testes. Deixa eu vir aqui, deixa eu ver como é que tá 160 quilos. Vamos voltar no Vehicle Physics agora. Vamos aplicar aqueles conhecimentos que a gente já tem. Compressão e damping. Compressão a gente já viu o que é, e damping é aquela força de expansão. Então, quanto maior esse número de compressão aqui, mais forte a nossa suspensão vai ser quando ela precisar comprimir, mais ela vai tentar empurrar o carro, ou seja, mais difícil de capotar. Quanto maior o número de damping, mais rapidamente a suspensão ela empurra o pneu para baixo quando ela expande. Nessa situação aqui, ó. Quanto mais forte a compressão, melhor aqui. Quanto mais forte aquele damping, mais rápido essa suspensão empurra o pneu para baixo para ele encostar no chão. Eu vou colocar alguns valores aqui para a gente ver como é que vai funcionar isso. A gente vai precisar fazer testes. Eu vou colocar a compressão em 0.1 e o damping eu vou 0.7. Vamos só ver o que vai acontecer. Stiffness é como se fosse uma mistura desses dois valores. Eu não sei exatamente assim o que é que na física isso faz, mas até onde eu sei, isso representa a velocidade da nossa suspensão, um pouco misturado com a força também. Mas esses valores aqui, você só vai conseguir chegar num valor ideal testando. Carros off-road, tipo uma D20, um Jeep, um carro que ele tem a suspensão grande, pneus grandes, ele anda em pedra. Ele geralmente, a galera coloca entre 20 e 50 de stiffness, tá certo? Já carros meio populares, a galera já coloca um pouco maior, 70. Carros de corrida, você pode colocar 100, 150. Você vai ter que ir testando esses valores até você chegar no valor que você gostar. Eu vou colocar 20. Vamos dar play aqui, vamos ver como é que isso vai funcionar. Opa! Eu vou até dar play de novo, olha. Viu? A suspensão ela caiu, comprimiu e empurrou o carro de volta. Ó, agora sim tá começando a ter, agora tá começando a funcionar. Olha lá, ó. Opa! Tá começando a ficar interessante. Olha isso, já tá bem mais articulado o veículo. De certa forma eu tô conseguindo fazer umas curvas. Olha lá, ó. Se eu não segurar o dedo, ele faz uma curva sem capotar. Deixa eu vir aqui. Cadê? Tá bem mais articulado o nosso veículo. Tá muito mais legal. Deixa eu vir aqui
Suspension. Eu vou diminuir esse length porque é exageradamente grande. Um método de suspensão, nem carro monstro tem isso. Já 50 pra gente ver como é que fica. 50 centímetros. Opa, acho que eu cheguei no valor, hein? Ó. 50 é mais, eu acredito que seja mais ou menos, apesar de ser muito ainda, é algo próximo de um carro super off-road, sei lá, aquele jeepzão lá. Deve ter uma suspensão próxima de 50 centímetros. Eu não sei, pode ser que você esteja falando merda também. Mas o que importa é que, pra mim, aqui 50 de suspension length ficou muito interessante. Só que a gente ainda tem o problema lá da curva que eu expliquei, acho que no vídeo anterior, de que a gente não pode fazer muita curva se a gente tiver pouca velocidade, ou se a gente tiver muita velocidade. Então, pra gente dar uma brincadinha aqui, eu vou diminuir o ângulo de curva o tempo inteiro aqui. A gente vai fazer curva devagar, mesmo estando devagar com o carro, mas já vai servir pra gente ver um pouquinho como é que funciona. Menos ângulo de curva, eu consigo fazer umas curvas a mais velocidade. Apesar de que 20 ficou bastante legal de jogar. Olha isso, eu posso fazer uma curvona, meto um drift muito massa. Se eu subir um pouco essa câmera, muito follow, rate, eu vou botar 2. A gente vê como é que fica. Eles acham 2 ficou um valor massa. Olha lá. Nossa, tá muito divertido isso aqui, cara. Na moral mesmo. Porque, tipo, se eu curvar assim, ele não drifta. Mas se eu desenvolver muita velocidade e eu começar a puxar pro lado, ele mete um driftzão muito legal. Olha lá, nossa, que massa. Deixa eu vir aqui na câmera e diminuir um pouco o Rotation Damping, só pra gente ver como é que isso vai ficar. Rotation Damping, acho que eu vou colocar 15 graus. Só pra gente ver como é que... Olha aí, nossa, tá muito legal. Olha o carro querendo capotar, ó, mas ele não capota porque as rodas do lado direito, elas sofrem compressão e elas mantêm o carro. Vamos ver como é que fica se a gente aumentar a compressão das rodas. Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou exagerar aqui agora, eu vou botar 0.6. Só pra gente dar uma observada. Vamos ver. Olha lá. Agora, as suspensões elas têm mais força de compressão, o que faz com que o carro ele levante um pouco menos. A tendência é que ele capote menos, só que eu achei que ficou muito mais divertido aquele valor 0.1. Vamos tentar diminuir o damping exageradamente, assim, tipo 0.1, vamos ver o que acontece. Só pra gente ter uma ideia. Nossa, o carro tá pulando, galera, tá pulando igual uma carroça velha. Era isso que eu queria mostrar, tá vendo que o carro tá pulando demais? Nossa, o carro tá parecendo um carro de mola, olha lá. Eu acelero, ele começa a pular, ele... Por que isso acontece, galera? Porque a suspensão ela não tem força de expansão suficiente para ela ser rápida o suficiente para expandir na mesma velocidade que o carro precisa. Ou seja, vamos imaginar aqui que o carro passa por um quebra-mola e a roda, quando ela passa no quebra-mola, a suspensão sobe com tudo. E assim que o carro passou pelo quebra-mola, a suspensão ela tem que empurrar a roda para baixo de novo, não é? Essa é a função da expansão. Só que se a expansão da nossa suspensão for lenta, ela passa e a suspensão vai demorar até empurrar a roda de volta para baixo e fazer com que ela encoste no chão. Então o carro vai andar um pouquinho com as rodas da frente voando para depois encostar no chão. E é quando ele fica voando assim, que ele encosta no chão de novo, que ele encosta com tanta força porque ele acumulou força voando, que aí quem já precisa entrar em ação é a compressão. Então esses termos assim parecem um pouco complicado você ficar identificando, mas vai mexendo, vai tentando entender a lógica por trás das coisas que você vai conseguir, eu tenho certeza. Vai tudo fazer sentido e você vai ver o quanto isso é muito interessante. E o quanto você consegue brincar com isso também. Só um detalhe. Depois que eu diminuir... Opa, aconteceu um probleminha lá de novo, hein, galera. Pode salvar se quiser, não dá problema nenhum. Volta, abre de novo. Beleza. Só uma coisinha rápida aqui. Depois que eu diminuir a força de expansão, o nosso carro ficou driftando com muita mais facilidade. Por que ele drifta? Lembra que eu falei que numa curva, a suspensão que está do lado de dentro da curva, ela levanta, então ela tem que expandir.
Se ela não encostar no chão, as rodas não encostar no chão, o nosso carro perde o controle, porque a gente vai controlar somente com a suspensão do lado de fora, que é a que está comprimindo. Então a expansão, ela mantém o carro pulando daquele jeito, porque ela precisa encostar os pneus no chão. Se os pneus não encostar no chão, o carro não tem controle bom. Então ele drifta com facilidade, ele fica pulando igual um cavalo. Aí depende do modelo do carro que você quer fazer, depende do tipo de carro. Para alguns carros não é interessante, para outros fica bastante interessante. Aí vai depender do seu jogo também. Valeu, galera. Na próxima aula a gente vê mais algumas coisas.